Olá, eu sou Endel e sou um liberal. E hoje eu vou falar sobre uma das questões que eu considero mais importante para o liberalismo, uma teoria muito importante, que não é de um liberal, que não é feita para teorizar sobre o liberalismo, mas que fala de algo muito importante para nós liberais, que é sobre a liberdade de escolha. Essa teoria é a teoria de Milgram. Milgram foi um cientista que pesquisou o abuso e a obediência cega à autoridade por parte das pessoas. Ele fez essa pesquisa depois da Segunda Guerra, então nós já tínhamos visto todos os horrores do totalitarismo, né? Tanto do totalitarismo nazi-fascista quanto do totalitarismo comunista stalinista. E essa teoria basicamente tentou mostrar por que, que as pessoas faziam essa obediência cega à autoridade, mesmo quando a autoridade era moralmente e eticamente errado, e que isso podia se provar. Como aconteceu, por exemplo, nos tribunais de Nuremberg, que ficou provado que muitas pessoas diziam: olha, mas eu estava só cumprindo ordens, eu estava só cumprindo ordens, olha, mas isso não parece uma desculpa razoável para uma pessoa eticamente, moralmente correta dizer que porque está cumprindo ordens pode-se fazer coisas erradas, porque uma autoridade disse para fazer tal coisa, então tu deve responder à autoridade antes de responder aos próprios valores éticos. Então Milgram tentou fazer esse teste com cidadãos americanos comuns para ver qual seria a reação deles numa situação moralmente errada. E ele faz um teste de laboratório, o teste é razoavelmente simples, ele bota um, um entrevistado e um entrevistador em salas separadas, no qual vai se fazendo perguntas, o entrevistado tem que fazer essas respostas e todas as vezes que ele responde, são respostas razoavelmente simples, não tem muita margem para certo e errado, e áreas cinzentas, mas simplesmente quando responde errado, essa pessoa toma um choque. E o choque vai progredindo conforme o número de erros, até chegar num nível que está alertado dentro do sistema, alertado ali, a partir daqui tem risco de vida, pode estar paradas cardíacas, ataques, um choque muito forte já até levar à morte da pessoa, a partir de certo ponto. Então esse experimento começava de uma forma simples, a pessoa do outro lado, o que respondia na verdade era um ator, e no início ele respondia algumas propositadamente corretas e errava algumas para a pessoa começar a dar os primeiros cliques. E aquilo parecia um teste simples. Até o momento que ele começava a errar mais, já por demonstrar um certo cansaço e ao mesmo tempo o próprio efeito dos supostos choques, que na verdade não eram aplicados de verdade, era só um ator simulando que estava tomando aqueles choques, como não podia ver porque era na outra sala. As pessoas achavam que realmente estavam aplicando esse choque. E a partir de um certo momento esse ator começa a errar e o choque vai aumentando até o ponto que cruza aquela linha do que seria considerável é, saudável, quer dizer, não teria um risco para a pessoa e começa a entrar no choque mais perigoso. E a partir desse momento, a pessoa que está aplicando os choques e que está fazendo o teste, ela tem uma escolha moral. Quer dizer assim, olha, eu continuo com esse teste, mesmo sabendo que aqui eu estou causando um risco de vida para essa outra pessoa, ou devo eu parar imediatamente com esse teste e fazer dizer que eu não faço mais, que se quiserem fazer, faço sem mim, mas eu não vou participar. Tem várias hipóteses aqui. Se rebelar, dizer que isso é errado, que não se deve fazer. A pessoa pode fazer um discurso, pode simplesmente se levantar e sair, qualquer coisa. Ou ela pode continuar fazendo o teste. E nesse momento surge uma autoridade, que é um pesquisador, vestido de jaleco, e que tira a dúvida dessas pessoas. E quando chega nesse momento, normalmente ela consulta a autoridade de alguma forma, ou seja, dá uma olhada para trás e vê o que que a autoridade está pensando, ou faz a pergunta mesmo claramente: olha, posso continuar a partir daqui? Devo continuar? Isso é correto? Não tem risco? Tem risco? O que que eu faço a partir daqui? E nesse momento a autoridade diz: sim, continua. E só olha assim e diz: sim, continua. Continua, continua. Não dá muitas explicações. Eventualmente diz alguma coisa de: não, não tem problema, continua, mas sem entrar em muitos detalhes e ao mesmo tempo só tentando impor aquele tom de: olha, eu sou autoridade, eu sou um cientista, tu tem que confiar em mim porque eu sei o que eu estou fazendo.
E nesse momento que o Milgram fez esse teste, repetiu zilhões de vezes, os resultados são sempre muito parecidos. Ele chega a um número em torno de 65 a 67% da população que continua o teste mesmo sabendo do risco para a vida da outra pessoa. Isso quer dizer, na hora que ela tem que fazer uma escolha moral, ela olha para a autoridade diz continua e ela diz, ok, quem sou eu para dizer que não, se a autoridade está dizendo para continuar, e vai lá e faz. E vai subindo até um nível que mataria o outro lado. E de fato as entrevistas terminam assim em geral com o outro lado parando de responder. E aí nesse momento diz, não, tá, pode se retirar, a autoridade diz, ah, pode se retirar, o teste terminou, e a pessoa fica sem saber o que aconteceu com a pessoa do outro lado. E é isso que o Milgram chegou a. Esse número foi assustador para ele quando ele fez esse teste, porque ele imaginava que fosse menor a complacência, que mais pessoas iam arguir. E chegar nesse ponto e dizer, não, não vou mais fazer, ou olha, isso é errado e eu não quero que mais que isso seja feito, o que vocês estão fazendo aqui é ilegal, é imoral, qualquer coisa que fosse nesse sentido. E ele viu que esse tipo de reação pelas pessoas era muito pequena quando confrontado com uma autoridade. Então depois ele fez testes diversos, usando jaleco, usando terno e gravata, ver qual é a diferença. Mas a verdade é que ele descobriu que não havia muita diferença, contanto que a pessoa estivesse imbuída nessa aura de autoridade, seja de cientista, seja de médico, seja de político, alguma autoridade que está dando aquelas linhas morais e dizendo, olha, pode continuar, porque isso é nossa responsabilidade. E nós nos responsabilizamos pelo que nós estamos dizendo. E por que isso é muito importante para nós liberais? Eu sou um liberal convicto, cada dia mais convicto disso. Por que isso é importante para nós entendermos? Porque nós temos que entender que, notadamente, a maioria das vezes, 60 e muitos por cento da população, quase 70% da população, vai obedecer à autoridade, independente disso ser moralmente correto ou não. E isso é um horror para os liberais, porque nós prezamos pela liberdade e a responsabilidade de escolhas. E apenas 30% da população vão ter o pensamento crítico para dizer, não, peraí, isso aqui tem que ter um limite, isso aqui não pode passar daqui, isso aqui é moralmente errado, isso aqui não é inaceitável. E a média é essa que nós temos de complacência e não complacência. Nós temos 70% da população que é complacente com ordens ilegais e morais e até incentiva elas e vai cumprir, e não só vai cumprir, mas como vai defender essas ordens imorais porque foram imbuídas por uma autoridade, e 30% que vão questionar. Então, nós, como liberais, temos que saber que nós conversamos com esses 30%. Os outros 70% é muito difícil de conversar porque são pessoas que acreditam que a autoridade e o autoritarismo está certo. E isso é uma das provas pela qual os sistemas totalitários e autoritários funcionam no mundo e ainda enganam muitas pessoas levando por esse caminho de totalitarismo e autoridade, porque as pessoas pensam que sim, é bom ter um líder forte que vai te dizer, te dar as respostas e que tu não precise pensar muito sobre elas. Isso é um perigo para nós que amamos a liberdade, porque nós sabemos que a nossa liberdade, e a liberdade inclusive dessas pessoas que gostam de seguir ordens, ela é violada por essas ordens impostas por uma autoridade. E que se nós temos um grupo muito grande, cria-se o chamado massa crítica para impor a ordem da autoridade sobre os outros, nós começamos a ter aquele denuncismo que é visto em todos os movimentos totalitários. Então tem pessoas dentro da própria sociedade que se acham no dever de informar a autoridade que tem alguém que está indo contra essas regras estabelecidas pela autoridade, que alguém não está seguindo os protocolos, que alguém não está cumprindo as regras impostas pela autoridade. E nós liberais temos que ser muito firmes quando conversamos com essas outras pessoas ao defender o pensamento crítico. As pessoas, nós liberais defendemos o pensamento crítico e nós sabemos que nós temos que avaliar as nossas condutas, independente do que os outros estão fazendo. Mas nós temos que ser muito rígidos quanto a isso, e não simplesmente dizer, olha, tá, eu vou avaliar minha própria conduta, mas, ó, tá, se eles quiserem seguir a autoridade, eles vão seguir, porque o que acontece é, em todos esses ambientes que se cria essa massa crítica, a impressão para todos os liberais é de que, enfim, não há solução.
Nós somos uma minoria e nós somos uma minoria muito pequena porque não tem ninguém falando. E nós somos silenciados e não podemos falar porque nós somos um grupo muito pequeno e restrito. E a impressão que fica às vezes que é 1%, é 3%, é muito pequeno. Na verdade nós somos 30, mas muitos se calam. Muitos dizem assim: ok, eu vou fazer o possível para não cumprir essas ordens que eu considero moralmente e eticamente erradas, mas eu vou ficar quieto na minha também para não ser descoberto por esses outros 70 que querem impor essas regras sobre mim. E aqui que a liberdade morre. Né? Nesse momento que a liberdade morre, nós vimos isso na história, vimos isso nos todos os grupos totalitários, e aqui eu boto sempre todos no mesmo saco porque eles são irmãos, como já dizia Ayn Rand, nazistas, fascistas, socialistas, comunistas, é tudo vertentes do mesmo monstro chamado coletivismo e chamado totalitarismo. Eles não têm muitas diferenças entre si, e nesse ponto eles não têm nenhuma diferença porque eles são pautados na ideia de que a autoridade decide, que o povo obedece o que foi decidido pela autoridade e cumpre apenas as ordens. E nós temos que ser muito firmes quanto a isso. Como liberais, nós temos que defender a liberdade e defender que as pessoas pensem por si. É difícil, é um trabalho difícil, com certeza, porque nós sabemos que, e por estudos provados por Milgram, que 70% da população, 60 e poucos, quase 70%, não está interessada em pensar por si. E os outros 30%, ainda desses, muitos, que são os 20%, não vão falar contra a autoridade. E criar essa massa crítica dentro desses 30% para mostrar que nós temos um grupo, somos uma massa, somos um grupo suficientemente grande de pessoas que pensa por si próprio e que não vai seguir cegamente uma autoridade, que quer explicações e razões para cumprir uma ordem, para cumprir qualquer lei, qualquer regra, tem que ter uma explicação e que elas têm que ser pautadas em questões reais e éticas e corretas, e que sem essa explicação as regras não têm sentido. Nós temos que ter muito cuidado para não deixar simplesmente ser patrolados pelo ímpeto totalitarista, que foi isso que levou a todos os regimes totalitários. Vocês podem pensar que quando isso se aplicou na vida de vocês, e com certeza vocês vão ver que isso tem acontecido cada vez mais nesse nosso mundo, e muitos de nós têm medo de falar sobre isso, porque nós sabemos que temos aqui censura, temos pessoas autoritárias em pontos de poder, temos pessoas autoritárias em pontos de controle, e que nós vamos ser repreendidos de uma forma ou de outra. Vão ser aqui, talvez, comentários aqui embaixo desse vídeo dizendo que absurdo isso que tu está dizendo, que nós não devemos cumprir ordens da autoridade. Não foi isso que eu disse. Eu simplesmente disse que nós temos sempre que ouvir uma ordem de autoridade, pensar sobre essa ordem e dizer: isso aqui faz sentido, isso aqui é correto, isso aqui é eticamente e moralmente justo de fazer, ou não, ou isso não tem razão de ser, ou as razões estão mal explicadas e eu devo questionar essa autoridade sobre as razões. E parece que nós temos muito medo de questionar, porque nós temos censores na mídia, nós temos censores na política, nós temos censores no judiciário, que estão cada vez mais querendo dizer o que nós podemos ou não podemos falar ou questionar. E esse é o pensamento que eu deixo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo que eu fiz hoje, por favor, comentem aqui, se inscrevam no canal, compartilhem para os seus amigos, porque eu quero cada vez mais transformar esse canal num espaço de ideias, de liberdade, um espaço de troca de ideias também, que todas as ideias possam ser ouvidas, e que aqui nós vamos explorar algumas filosofias e algumas ideias por trás da liberdade, por trás também do totalitarismo, para entender contra quem nós lutamos e por que nós lutamos contra isso. E eu gostaria também de ouvir sugestões de vocês de outros temas que eu possa abordar aqui para falar sobre mais sobre esses assuntos. Por hoje é esse o nosso vídeo. Eu agradeço muito pelas pessoas que assistiram. E, como eu disse, mais uma vez, se gostou, se inscreva no canal, curta esse vídeo, espalhe para os seus amigos e faça seus comentários aqui de novos tópicos que gostaria de verem abordados, e também o que você acha sobre o experimento de Milgram e sobre a obediência à autoridade. Muito obrigado e até a próxima.